Ok, amigos, começamos a gravação. Tudo bem para todo mundo? Ok. Sim, autorizado. Maravilha. Para começar o nosso preparo de ambiente, selecionamos a mensagem do livro Comunhão Espírita Cristã. Desculpe, Comunhão Espírita Editora, mas o livro é Palavra e Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mensagem intitulada Ante a Palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João, capítulo 6, versículo 63. Emmanuel nos ensina. Em todos os tempos, surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionam multidões, entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se passam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, posturas filosóficas, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de Tinder desmontar-se e sempre preze para dar disposição diferente aos materiais que integram o nosso edifício destinado a simples efeitos exteriores. O ensinamento do Mestre, princípio do espírito cristão, constitui sistema renovador, indicação do caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando manuseio não te veja, assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, diante do qual devas tão somente chorar, seja metendo a fonte da própria natividade ou penitenciando-te quanto os próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a rever-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que não fundamentalmente os mesmos em toda parte, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. E Emmanuel conclui dizendo: no trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Ok, amigos. A gente, depois dessa leitura preparatória do Paulo, que a gente possa fazer uma prece para a gente começar a nossa atividade da noite, tá bom? Fechar os nossos olhos. Vamos pensar em Deus. Eu não me lembro se alguém se dispôs a fazer a prece. Estou tomando o lugar de alguém? Não, né? Tá bom, Não, então. Tiago. Maravilha. Então, que a gente possa pensar em Deus, que a gente possa respirar tranquilos nesta data tão especial para a cidade de Brasília, seu aniversário. Que a gente possa se congratular com os espíritos que cuidam da cidade, da nação.
Que a gente possa ter uma noite agradável de troca, de reflexões. Encontro tão especial que teremos esta noite. Que a gente possa ter bênçãos, luz e um entendimento profundo, doce, amistoso, em torno da matéria que vamos estudar. Muita paz para todos nós, que assim seja. Muito bem, na noite de hoje, nós temos o querido Edivaldo, né? Amigo querido da nossa casa espírita, que vai estar tratando do capítulo 4 da teoria das manifestações físicas, que está lá na segunda parte do livro dos médiuns, intitulada Das Manifestações Espíritas. Então, vamos dar boa noite, Regina, e que a gente possa ter uma noite muito querida, muito amistosa, muito agradável. Edivaldo, contigo, amigo, vamos lá. Obrigado, Thiago. Bom, só para lembrar a todos, segunda-feira o Thiago está de aniversário. Aqueles que assim quiserem já pode dar parabéns para ele desde hoje. Depois ele vai mandar a localização para a gente ir para a festa dele. Fazer aquela bagunça, que é bom. Desde já, parabéns, Thiago. Bom, então a gente vai falar sobre como o Thiago falou, a teoria das manifestações físicas. A gente já estudou sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, seria o capítulo 1 da segunda parte das manifestações espíritas. Estudamos o capítulo 2, manifestações físicas e mesas girantes, o capítulo 3, manifestações inteligentes, e agora a gente entra no tema da noite, que seria a teoria das manifestações físicas. Isso do livro dos médiuns, né? Ou Guia dos Evocadores. Eu vou projetar aqui o texto. Só um minutinho. Todos conseguem ver? Sim, está projetado. Quando alguém quiser falar, é só me interromper, que nesse momento eu não vejo vocês. Esse tamanho tá bom? Assim tá, assim tá bom. Esse daqui ficou bom, né? Isso. Então, vamos lá. O item 72 do Livro dos Médiuns. Kardec escreve o seguinte: demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Então, aqui Kardec começa a investigar de como que é esse processo, né? Como que uma mesa começa a levitar, como que se produz barulhos na madeira da mesa ou no próprio ar, como que isso acontece? Essa foi uma das indagações que Kardec teve, né? Que ele viu as manifestações acontecer, tudo bem. Ele viu tendo respostas inteligentes, ele chegou a raciocinar o seguinte: bom, se tem uma resposta inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Se essa mesa não tem cérebro, existe uma outra causa além disso. Aí chegou a questão dos espíritos. E agora ele entra no outro campo, de como que é essa parte física, né? Dessa
desse fenômeno, né, da aparição de espíritos, dessa levitação, de barulhos, de ruídos, como ele coloca, né? Movimentos, suspensão, ruídos. Então, ele entra nesse campo agora, nesse momento. Mas como que vocês imaginam que uma mesa, por exemplo, consegue levitar? Qual é a ideia que vocês têm sobre essa questão? Como que seria o processo disso? Vocês conseguem já imaginar isso daí? Edivaldo, sem querer recorrer ao texto, né? Eu Uhum. te digo que eu responderia eu tentaria responder essa pergunta pensando assim: não sou eu que está levantando, eu digo que são os espíritos. Uhum. Mas como é que esses espíritos levantam e fazem isso? Como é que eles conseguem agir, né, na matéria? E aí eu tenderia a imaginar que eles de alguma maneira conseguem empreender força ou força para conseguir fazer esse objeto levantar, entendeu? Uhum. É o que eu pensaria aqui de maneira bastante aberta, assim, né? Mas nesse sentido que você trouxe, como que será que seria essa força? Será que é uma força muscular, Eu acredito que ela seja energética, né? energética? Mas como seria, será? Será que a gente consegue imaginar, sem entrar no texto, como que seria? Que é nisso que Kardec pensou, né? Como que será? Como é que pode ser? difícil responder isso, né? É difícil a gente não cair naquilo que a gente já leu, mas é difícil porque a gente tenta encontrar uma perspectiva de causalidade para produzir o efeito, e eu tendo a recorrer a uma representação de como nós fisicamente atuamos sobre objetos. De alguma maneira, assim, e aqui eu tô fugindo bem, tá? Uhum. Só. E aí, como é que eu conseguiria atuar, né? Então, não sei, eu ficaria nisso. E esse foi o pensamento de Kardec. Por exemplo, chegaram a ver um piano tocar uma música, mas sem ninguém mexendo no piano, sem ninguém, fisicamente falando, sem ninguém encarnado. Né? E primeiro o pensamento de Kardec foi: não, o espírito deve estar colocando a mão dele lá, coloca os dedos na tecla, porque a tecla ela se mexia, ela descia do piano, então saía o som. Foi esse o primeiro pensamento dele, realmente. Não, o espírito coloca a mão lá, está dedilhando lá nas teclas e sai o som. Dentro desse pensamento que ele começou a questionar os espíritos nesse sentido. Começou a perguntar para um, para outro, para mais outro, até chegar ao ponto que ele vai perguntar a São Luís sobre essa questão, se era realmente dessa forma. Né? Mas ele começa escrevendo, continua escrevendo o seguinte, ele fala assim, uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar. Os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito de nossa opinião. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior a que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontravam explicação satisfatória. Então, que ele entra nesse raciocínio que você teve agora há pouco, Tiago, nessa questão. Bom, a primeira ideia que a gente se tem é realmente que o espírito vai estar levitando uma mesa. Ele pega com a mão aquela mesa e levanta ela. Ele pega um objeto qualquer, um estojo, por exemplo, o estojo começa a flutuar sozinho aqui, mas ele pega com a mão e faz esse estojo flutuar. Essa seria a lógica do raciocínio. Né? Kardec pensou nisso. Como ele fala, qualquer um de nós ia pensar da mesma forma. Né? Alguém quer falar?
É só um comentário, eu não sei se você em algum momento vai comentar sobre esse caso. Eu vou adiantar aqui. Quando nós assistimos aquele filme Ghost, né, que tem uma referência e busca fazer uma arquitetura de como é que é essa presença espiritual atuando sobre a vida física, aquela cena em que o personagem principal, né, do Patrick Swayze, vai até um metrô e o espírito tenta dizer para ele como é que ele consegue atuar sobre a matéria, talvez muitos não saibam, mas na Revista Espírita, eu não sei se vai citar isso, Edivaldo, estou adiantando aqui, na Revista Espírita, há uma comunicação de um espírito feminino que morou na França e que estava perturbando certas pessoas lá, tá? E aí ela conseguia fazer os objetos sumirem. E aí pergunto para ela, mas do lugar onde estão, colocar em outro lugar. Ela fala, eu não sei, mas eu consigo fazer, né? Eu não sei explicar, mas eu consigo fazer. E é interessante, porque nós estamos aqui justamente agora, os espíritos estão tentando dar um contorno de racionalidade, essa proposta espírita, para a compreensão do fenômeno, né? É sair de um campo muito misticista, de um campo de sobrenatural, para tentar dar um contorno de racionalidade. Então, só para vocês entenderem que existem espíritos, eles conseguem produzir certos efeitos, só que eles não sabem explicar como é que eles conseguem, né? Então, vamos lá, é só um comentário mesmo, só um comentário. Mas é isso mesmo que você trouxe, Thiago, né? Se a gente lembrar da escala espírita, a gente vai ver que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que já desencarnaram. Então, com grau de conhecimento, com grau de moralidade que variam bastante, né? Então, a gente vai perceber que espíritos são muito ainda pegados à matéria, da qual realmente desconhecem o processo de certas circunstâncias que eles conseguem produzir. Eles desconhecem. Outros já conhecem muito bem, né? Mas tem alguns que não sabem, né? Coisa que a gente vai ver mais à frente. Vamos para o item 73. Kardec continua escrevendo. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, aqui tem uma questão que Kardec coloca aqui que é bem interessante, coloca forma humana. Quando a gente vai estudar bem isso lá no Livro dos Espíritos, a gente percebe que o perispírito vai ter uma forma humana, mas não vai ter as propriedades do corpo físico. Ele não tem as propriedades do corpo físico. Muitas respostas foram dadas em cima disso, na questão do que Kardec chamou de agêneres, né, que era a aparição de espíritos, né, que apareciam durante o dia e apareciam para certas pessoas que não se apercebiam que eram um espírito. Para essas pessoas, era uma pessoa como outra qualquer, pessoa encarnada, né, encarnada. Então, as propriedades semimateriais do perispírito. A ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar os objetos e transportá-los. Julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do movimento, ou que, mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém,
que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Então, entra aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Então, muitas pessoas observaram coisas levitando, uma mesa levitando, ou um objeto qualquer, se transportando de um local para o outro, mas viram mãos tangíveis, né? Digamos assim, um pedaço de uma mão, ou um antebraço se formou ali na frente dos espectadores, e viu essa mão transportar esse objeto de um lado para o outro. Então, a primeira conclusão foi essa. Então, bom, então os espíritos devem pegar com a mão, exercer uma força, seja ela qualquer, ou muscular, e levar esse objeto para um outro ponto. Esse foi o primeiro raciocínio de todo mundo, e esse foi o raciocínio de Kardec. Por isso que ele resolveu interrogar os espíritos, para com que os espíritos viessem a confirmar se essa teoria que ele estava pensando era certa ou não. Alguém quer comentar? Perguntar? Pode falar. Oi, tá me ouvindo aí, Edivaldo? Sim, agora te escuto. Não, Edivaldo, é o seguinte, eu já tive uma situação de perigo. Uhum. Eu senti duas mãos nas minhas costas me empurrando para que eu saia daquele local. Certo? Eu senti, não é diferente de uma mão do ser humano. É Uhum. uma mão, alguma coisa suave pegando na minha mão, encostou nas minhas costas e me empurrou. Entendi. E era uma situação de perigo mesmo? Era uma situação de perigo que você estava vivenciando, da qual você veio sentir essas mãos te empurrando? O microfone dele está fechado, Edivaldo. Tá Ele está fechado? falando, mas ele não está Ah, tá. percebendo. É que eu não estou vendo. Uhum. Pode falar. Não, Edvaldo, eu estava numa situação não é bem perigo, era assim, eu Uhum. estava num lugar meio impróprio, que eu ia, né, um amigo meu pediu que eu levasse ele na casa de outro amigo. Uhum. E eu fui, não peguei os documentos, e naquela época tinha uma blitz, e naquele lugar teve uma blitz, aí eu falei, não, eu não vou não, eu quero ver o que vai acontecer, que foi a primeira vez que eu senti as mãos me empurrando. Uhum. Aí, no final da história, no final mais da noite, que eu fui detido por falta de documento. Entendi. Mas eu senti a mão palpável nas minhas costas, certo? Entendi. Com a leve gravidade, diferente da mão material. Mas eu senti essas duas mãos me empurrando pelas costas para que eu saísse do local. Uhum. Entendi. Uma situação bem interessante, né? Que foge do comum, por assim dizer, né? Bom, vamos para o item 74. Que escreve o seguinte: as respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois a confirmaram. Na Revista Espírita de 1858, ele escreve um primeiro artigo com esse mesmo título, né? Teoria das Manifestações Físicas, e depois ele escreve um segundo artigo, que entra essa conversa com São Luís. Lá tem mais perguntas que ele fez a São Luís. Aí ele colocou no Livro dos Médiuns algumas delas, não está todas. Lá tem um pouco mais. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: será o fluido universal uma emanação da divindade? Então, ele começa interrogando, digamos assim, de maneira bem básica, né? Ele quer saber o que é, né? Por exemplo, ele já sabe que é um fluido, né? Porque ele já comentou, já fez certas perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos, né? E por isso que ele entra com essa pergunta: será o fluido universal uma emanação da divindade? E São Luís responde: não. Não seria uma emanação da divindade, não seria, digamos assim, Deus emanando esse fluido. Aí a segunda pergunta:
será uma criação da divindade? E São Luís responde, tudo é criado, exceto Deus. Então, esse fluido cósmico universal foi uma criação de Deus, né? Então, tudo que a gente conhece é uma derivação, por assim dizer, do fluido cósmico universal. O corpo físico que a gente usa, as coisas materiais da qual vivenciamos e utilizamos quando estamos reencarnados, o perispírito também faz parte, é uma derivação desse fluido cósmico universal, né? E essas questões físicas, né, de levitação, é usado esse fluido, essa derivação desse fluido. A terceira pergunta. O fluido universal será, ao mesmo tempo, o elemento universal? São Luís responde, sim, é o princípio elementar de todas as coisas, todas as coisas. Pergunta 4. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento, que aí entra nessa questão que eu estava falando, dessa derivação, deriva, né, do fluido cósmico universal. 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta? Na sua maior simplicidade. Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos acender os espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Isso é mais para a gente ter noção, né? Porque é uma situação que foge muito ainda a nossa compreensão na nossa atual condição. A gente pensar assim no fluido que gera tudo de matéria a qual conhecemos, porque também ele é esse fluido primordial, que é o fluido universal, gera todas as formas de matéria da qual conhecemos, é muito difícil. Só você, como ele coloca aqui, para o encontrar na sua simplicidade absoluta, precisamos acender os espíritos puros. Um dia, quando chegarmos nessa condição, compreenderemos melhor sobre essas questões. Mas o mais importante agora para o nosso entendimento é que existem essas derivações do fluido cósmico, né? E o fluido da qual os espíritos usam para fazer essa levitação de objetos ou para fazer uma aparição é uma derivação desse fluido cósmico universal. Hoje em dia se fala muito do ectoplasma, né? Se fala muito. Precisava ter um estudo mais aprofundado sobre isso, né? Porque esse ectoplasma só foi visto em certas reuniões e foi fotografado, por assim dizer, né? Que saía dos orifícios dos médios, parecia uma massa branca, né? Pelas fotos que a gente vê, né? Por que eu falo que precisaria ser estudado com mais profundidade? Porque, por exemplo, tem questão de aparições de espíritos durante o dia, no meio da rua, por exemplo, que usa-se o fluido, né? Ele usa o fluido para fazer essa aparição, mas como que seria esse fluido, né? Existe uma diferença entre esse fluido que foi visto por certas pessoas em certas reuniões, chamadas materialização, para esse fluido que o espírito usa, às vezes, para fazer uma aparição no meio da rua para alguém, né? Por isso que precisaria de mais estudos, precisaria indagar os espíritos sobre essas questões, né, para se aprofundar sobre o assunto em si. Alguém quer comentar? Perguntar? Então, vamos para a pergunta 6. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? Que pergunta interessante que Kardec fez. São Luís responde, não. Esse fluido anima a matéria inerte.
porque a fonte da inteligência é o espírito. Quem pensa é o espírito. A matéria em si não pensa. Né? Se a gente pensar assim, que o perispírito é matéria também, né? E tem essa forma humana e reveste o espírito, mesmo o perispírito, ele não pensa. Quem vai pensar, quem vai ter o raciocínio é o espírito, não o perispírito. Então, é uma pergunta bem interessante, essa que Kardec fez. Sétima. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito. Parece que neste ele se acha num como estado de condensação. Desculpa. Parece que neste ele se acha num como estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Até certo ponto, como dizeis, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado conforme os mundos. Então, a gente vê pela resposta de São Luís que o perispírito ele vai ser diferente do corpo físico, ele não tem as mesmas propriedades, né? Ele reage de forma diferente. Já vem falando sobre isso no Livro dos Espíritos, que o perispírito não vai ter os mesmos órgãos que a gente tem no corpo físico, né? Não há necessidade, por exemplo, do espírito comer, não há necessidade do espírito dormir, então é um pouco diferente, né? Como meio de comparação, que os espíritos tentam, muitas das vezes, trazer essas questões para a nossa compreensão, mas pela resposta a gente já percebe que não vai ter a mesma propriedade da matéria propriamente dita, a matéria do corpo físico, no caso. Então, como ele disse, até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado conforme os mundos. Então, em mundos superiores, o perispírito ele vai ser de matéria mais quintessenciada. Quando um espírito superior precisa vir a este mundo, ele se reveste da matéria ou do fluido cósmico universal que reveste este mundo. Então, ele coloca a roupa, por assim dizer, que vai ser o perispírito, né? Ele usa o fluido que reveste a matéria deste mundo. Né? Então, assim, ele usa o material para criar o perispírito dele, deste mundo. Mas como ele é de um mundo superior, quando ele sai daqui, ele deixa uma roupa velha, por assim dizer, e coloca a roupa que ele já usava antes. Né? Então, dependendo dos mundos, o perispírito vai ser mais ou menos quintessenciado. Pergunta 8. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Aqui ele entra em questões mais específicas, né? Aí o São Luís responde, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, ele vai combinar o fluido universal, como ele comenta, com o fluido que o médium emite. Ele une, por assim dizer, esses dois fluidos, como a gente vai ver ali, para gerar uma vida fictícia em algum objeto. Por exemplo, numa mesa. Né? A gente vai perceber que o espírito ele não usa as mãos, como a gente pensava, para fazer levitar um objeto qualquer. A pergunta 9. Será com os seus próprios membros, de certo modo, solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Aqui entra aquela questão que a gente falou logo no começo, que o Tiago, e todos nós pensamos, né? Então, o espírito deve pegar com a mão, fazer uma força muscular para levantar um objeto qualquer e fazer com que esse objeto levite. Né? E que entra na questão. E São Luís responde assim, esta resposta ainda não te levará
até onde desejas. Quando sobre as vossas mãos uma mesa se move, o Espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida fictícia. Assim, preparada a mesa, o Espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa, por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas, em virtude de sua natureza etérea. O espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. O que você achou dessa resposta agora aí, Thiago? Eu percebo que a gente está começando a encontrar pontos muito importantes que os espíritos estão trazendo, de fato, orientações diretas ou esclarecimentos muito precisos em relação a como podemos compreender o fenômeno, entende? Uhum. Então, é interessante que já traz essa categoria de um fluido, uma condição material que escapa aos nossos sentidos, mas ela se faz necessária quando combinada com, né, o fluido do médium para produzir o fenômeno. E aqui vale uma coisa importante a gente já pensar, tá, amigos? Que as chamadas casas assombradas, ou casas com histórias que têm fenômenos físicos, né? Elas sempre têm pessoas presentes. Então percebam, o fenômeno vai acontecer já com o esclarecimento de São Luís, olha, tem uma combinação de dois fluidos. Então, quando acontece algo dentro de uma casa, né, uma vez eu contei, eu acho que eu contei para vocês aqui um caso, né, um casal de uma fazenda ouvia barulhos de pedras sendo jogadas no telhado, era uma casa muito isolada, então eles pensavam, olha, tem alguém brincando com a gente. E aí saíam, não encontravam com ninguém, depois brincaram, joga agora pedras maiores, né? E aí pedras muito grandes, chegaram a quebrar o telhado. E a gente tem que pensar, o fenômeno está acontecendo, mas a gente tem que guardar isso, amigos. Há um fluido animalizado, né, nosso, que está sendo utilizado para que se compõe esse fenômeno, né? E aí, Edivaldo, o que tu acha? Mas é isso que você falou mesmo, né? Precisa-se de um intermediário, né? Para o espírito atuar fisicamente, no sentido de, por exemplo, os exemplos que você trouxe, de jogar alguma coisa, de fazer flutuar algum objeto, ele precisa desse intermediário que vai ser o fluido que ele, como falou São Luís, que ele mesmo desprende, unido ao fluido que o médium emana, né? Ele junta esses dois fluidos e atua com a força do pensamento. Então a gente vai ver que, por exemplo, o meu celular, né? O meu celular. Se o espírito quiser, se algum espírito quiser que isso flutue, ele vai envolver, a gente vai ver depois, ele vai envolver esse objeto com esse fluido e com a força da vontade, ele faz com que esse objeto comece a levitar. Vai levitar sem auxílio de terceiros, digamos assim, no sentido de estar pegando. Então, o espírito ele não vai pegar, ele não pega com a mão. A gente vai ver a resposta lá na frente. Por isso que São Luís falou assim, ó, essa resposta ainda não te levará onde desejas, porque Kardec queria saber, vem cá, mas ele está pegando com a mão? Como é que é? Né? Por isso que ele respondeu dessa forma. Então, esse fluido vai revestir, por assim dizer, o objeto desejado pelo espírito para locomovê-lo,
E pela vontade ele vai fazer com que esse objeto levite, vá de um lado para o outro, suba e desça, caia rápido, que bata algumas vezes para dar uma resposta. Pode falar. É só para a gente entender, amigos, que nós estamos estudando na perspectiva espírita. Então, levitar um celular ou fazer um celular se mexer é diferente de mexer uma cadeira, mexer um armário, levantar uma mesa maciça de madeira, levantar um carro. Então, a gente não pode. Então, os fluidos se mesclam, se unem, se misturam, e o espírito levanta qualquer objeto. Não. A resposta tem um trecho muito importante que diz que quando o objeto é demasiadamente pesado, né, ou uma massa muito pesada, é necessária a combinação de mais fluido, de outros espíritos, para que o fenômeno se dê. Para que a gente não fique pensando, então basta combinar os fluidos e que se levanta qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer instante. Não é simples assim. É isso mesmo. Então, depender do objeto mais pesado, requer mais fluido, né? Como se fosse assim. Requer mais força muscular, né? Para eu levantar um objeto que seja bastante pesado, eu preciso ser mais forte para levantar aquilo lá. Como o espírito não usa os braços, por assim dizer, ele usa o fluido e a força da vontade. Se for um objeto realmente muito pesado, vai necessariamente a necessidade também de mais fluidos. Aí vem mais espíritos para auxiliá-lo. Kardec coloca uma nota. Chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde deseja. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última e alude ao nosso pensamento, que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa, que era aquilo que eu estava falando, né? Kardec pensava que o espírito pegava com a própria mão e erguia o objeto em si. Pergunta 10. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são-lhe inferiores? Estão-lhe sobre as ordens? São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Então, é isso que o Tiago comentou, né? Vai precisar de mais fluidos para tal situação? Vem mais espíritos também para ajudar aquela pessoa. Como falou, às vezes acodem espontaneamente. 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda não se desprenderam inteiramente de toda influência material. Então, aqui fica bem clara a resposta de São Luís, né? Os que produzem esses efeitos são espíritos inferiores. Muitas das vezes eles não são maus. Né? Que eu vou tentar ler um texto depois para vocês que Kardec comenta isso. 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos, se uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Eu acho que ficou bem claro aqui a resposta
São Luís, né? Então, toda vez que um espírito superior precisa de um fenômeno físico para uma situação qualquer, né? Mas geralmente, às vezes, vai ser para chamar a atenção de alguém, ele usa a força moral, aliás, para exercer influência sobre esses espíritos inferiores, né, que podem, digamos assim, exercer esse trabalho, né? Então ele usa essa influência moral para fazer algum fenômeno físico, da qual ele tem um objetivo qualquer. Kardec coloca uma nota. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e agem como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão, é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistente os órgãos, há menos fluido nervoso, sendo o perispírito, para o espírito, o que o corpo é para o homem, e sendo sua densidade em razão da inferioridade do espírito, ela substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que o de que dispõem aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós faz as pessoas delicadas, chama para executá-los um espírito do ofício. Alguém quer comentar, perguntar sobre essa nota de Kardec? Alguém pode falar. O que é interessante é que sempre que a gente sempre que a gente for ler a codificação, amigos, que a gente sempre tenha muita leveza e tranquilidade para não levar certas respostas a ferro e fogo. Então, por exemplo, acreditar que, por exemplo, então, um barulho, né, necessariamente é um espírito, um espírito, botar assim, né, inferior, né, Uhum. é importante espírito superior, né? Cortou Fui um eu que pouquinho. bati aqui, desculpa, eu que bati aqui, Ah, tá. o pessoal achou que eu bati na porta de casa aqui. E aí, o que é interessante? Kardec, tem episódio com Kardec. Kardec está pensando lá, meditando, né? Divagando e começa a escrever. Aí, de repente, ele escuta umas pancadas. E aí, depois, ele vai saber na reunião mediúnica que era o espírito guia dele. Então, aqui a gente tem o seguinte esclarecimento, que não é o espírito guia que foi lá bater. Possivelmente foi um espírito que está ali, faz parte do grupo de espíritos que assessora, e, claro, espíritos em uma diversidade, vou colocar assim, né? Uma hierarquia mais alta, mais baixa, mas que possivelmente então, quem bateu lá foi um espírito a serviço de um espírito superior, né? Interessante isso. Uhum. É isso mesmo. Outra coisa que ele fala aqui nessa questão, ele fala assim, aproximam-se da matéria e
e é o que faz com que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre, né? Então, essa questão aqui, para aqueles que frequentam as reuniões mediúnicas, a gente vê muito essa questão dessas ilusões que os espíritos conservam ainda por muito tempo, né? Eu lembro num caso na Revista Espírita de um padre que ele ficou, se eu não estou enganado, 250 anos alimentando a visão da vila onde ele vivia. E ele relata que ele via as coisas do cotidiano. Então, passou-se 250 anos, aquele local que ele vivia mudou muito, né? Mas para ele estava vendo, ele via o quadro da sociedade da qual ele viveu, né? As pessoas andando na rua, com a roupa que usava naquele período, a vida em si atuante do período em que ele viveu. E ele conservou isso. Então, a gente vai perceber, depois com um estudo mais aprofundado, por exemplo, o perispírito, ele não fica circunscrito ao corpo, ele irradia, né? E isso está falado lá na Gênese. E o perispírito, ele é como se ele virasse um espelho, sabe? Tudo que a gente pensa mostra a imagem, por assim dizer. Por isso que os espíritos inferiores conseguem perceber o que a gente está pensando. Assim que eles alimentam, estimulam, por assim dizer, em nós, certas sensações, certos pensamentos, né? Porque a gente já tem a dificuldade dentro de nós, a gente reflete isso daí, eles percebem, né? E estimula, como se chegasse do nosso lado e começasse a falar as coisas. Eles vão falando as coisas, só que não fala, né? A gente vai perceber depois que o espírito não fala, não articula palavras, é pensamento a pensamento. Pode falar. Eu fiquei uma dúvida no seguinte, Edivaldo, porque, por exemplo, quando você, no caso, o seu Valdemir falou que uma pessoa empurrou, eu me lembrei de um dia que Tiago estava tendo uma palestra na Mansão do Caminho, e eu vi que o Edivaldo tinha uma coisa estranha no olho, né? Aí eu falei, gente, acho que é uma reflexão, né, de uma refração do óculos, alguma coisa. Aí, de repente, passam uns 5 minutos, ele falou assim, olha, gente, eu realmente estou com o olho roxo, porque essa noite essa manhã, não sei, eu fui empurrado, né? Então eu fiquei pensando nisso, porque a pessoa teria que estar numa sintonia, porque eu penso num Divaldo, né? Ele mesmo contando que ele estava se arrumando e que ele via os espíritos tirando, achando que ele estava muito perfumado, que ele estava muito vaidoso para fazer uma palestra, né? Que ele ia entrar no Mansão do Caminho, e ele não deu muita bola. E aí, novamente, eles insistiram e ficaram falando para ele, e ele falou que, de repente, ele sentiu um empurrão e ele bateu o olho aquelas cadeiras torneadas, até que acho que é o filho dele, que é médico, o acudiu, que ele quase machucou o olho mesmo, ficou todo roxo. E eu fiquei pensando assim, para ter essa atitude deles empurrarem alguma coisa, teria que estar numa mesma sintonia energética, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Sintonia, eu acho que não precisa estar, né? Vai depender muito, assim, por exemplo, para empurrar. O espírito não vai empurrar com a mão, por assim dizer, né? Ele não chega lá e empurra com a mão, ele usa o fluido, né, para exercer uma influência sobre a matéria. No caso, seria o corpo do Divaldo, corpo físico, né? Então, eu não vejo assim que ele tem que estar numa sintonia. Porque a gente vê relatos de questões físicas que aconteceram em certas casas e pessoas que eram boas, muito boas, e aconteceu aquilo lá, e a gente não sabe qual o propósito, teria que fazer uma investigação sobre isso, sabe? Para se ter uma resposta mais plausível, né? A gente fica só nas cogitações, por assim dizer, mas eu vou ler um texto agora, mas alguém levantou a mão aí, não levantou? Eu levantei a pergunta da Graça, ela é muito importante, muito importante. A gente tende a entender, né, que a nossa sintonia, né, o nosso padrão vibratório, ele nos tornaria, vamos dizer assim, imunes
a ações dos maus espíritos, por exemplo, né? Os espíritos querem nos prejudicar. Por que isso não é verdade? Eu vou citar um exemplo para vocês. O Chico o Chico Xavier conta uma história, tá? Chico Xavier, tá, gente? Não é o Tiago nem o Edivaldo, não, tá? É o Chico, né? Desculpa, Edivaldo, falar a nossa realidade espiritual. Não, Mas o Chico tinha uma sensibilidade, gente, né? Uma capacidade mediúnica de percepção, né? Que foi o que tornou ele quem foi o grande médium no Brasil, né? Em um dado momento, ele recebe uma comunicação espiritual, alguém vai à casa espírita, pergunta algo para ele sobre um familiar, alguma coisa, e aí ele recebe a comunicação e ele fala para a pessoa, e aí a pessoa fala, não, isso não aconteceu. E o Chico fica confuso. E aí, se não me engano, se foi o mano do Dr. Bezerra, disse, olha, nós deixamos que acontecesse. Você precisa entender que você vai falhar em algum momento. E você não é 100%. Chico está numa baixa sintonia? Não. Esse intercâmbio, ele é muito mais complexo do que a gente pode pensar em torno, se aconteceu, eu estava em uma baixa sintonia. Sim, pode acontecer, mas não é algo que é rígido, porque senão, certas intercorrências na vida nossa física, estou sempre protegido, nada vai acontecer comigo. A gente não provas, quais são as minhas necessidades. Então, assim, que a gente não cria a ideia, né, que é importante, que nós não que a gente não construa essa representação, né, de um escudo protetor, tendo em vista de que se não está em sintonia. Eu acho que é algo mais complexo. E tem uma questão que nem vou entrar no mérito aqui, que é uma questão de natureza psíquica. A conexão, muitas vezes, ela se dá com conteúdos nossos inconscientes, dos quais nós não temos conhecimento. Então, eu estou me sentindo muito bem, só que às vezes existem questões mais profundas que são mais delicadas, e às vezes pode acontecer essa conexão, então não é algo estanque, não é algo fechado, né? Então, desculpa ter me estendido aí, amigos. Fala aí, Edivaldo. não, relaxa. Então, essa questão que você levantou aí é bem verdadeira mesmo, no sentido de se tivesse pessoas perfeitas, por assim dizer, ela não estaria aqui. Se tivesse um médium perfeito, como a gente vai ver, a gente vai consolidando essa ideia com o estudo do Livro dos Médiuns, lá na influência, se não me engano, é a influência moral do médium nas comunicações. Tem uma pergunta lá que Kardec fala, existe médium perfeito? Os espíritos falam, não. Existe médium mais ou menos enganado. Se tivesse o médium perfeito, aí ele não estaria, né? Então estaria em um mundo melhor, né? Mas assim, é difícil da gente falar sobre o que seria, né? Precisaria investigar os pormenores, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas também a gente tem que pensar assim, também as coisas não são tão aterrorizantes, por assim dizer. Se aconteceu uma situação com ele, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, né? Como eu falei, a gente precisaria estudar bastante o caso para entender melhor. Mas sobre isso que você trouxe o exemplo do Divaldo, tem na Revista Espírita e está no Céu e Inferno, essa história aqui. No caso aqui é a Revista Espírita de fevereiro de 1860, a história de um danado. Vou abrir aqui para vocês. Aí vem falar justamente sobre isso, sobre essa questão da casa mal assombrada, sabe, que o pessoal fala, e era um espírito que estava lá. Teve uma pessoa que morreu lá nessa casa, e teve uma outra que levou uma bofetada, por assim dizer, e Kardec começou a investigar esse caso, fez a evocação desse espírito. Primeiro ele conversou com São Luís sobre esse caso. É um caso muito interessante de se ver. Traz muitas reflexões. A gente vai ver como que é a questão da conversa que Kardec tem com esse espírito, né? O diálogo,
para aqueles que trabalham em reunião mediúnica, é um grande exemplo, principalmente para aqueles que são o que chama hoje em dia de esclarecedores, mas a gente vê a questão do médio, como que Kardec fazia a época, e é um caso bem interessante a história de um danado. Lembrando que ele também está no seu inferno. Mas eu quero ler aqui um pedaço desse texto aqui, ó, que se chama, está na Revista Espírita de 1859, no mês de fevereiro, Espíritos Barulhentos, como livrar-se deles. Aí Kardec vem falando sobre, por exemplo, numa casa da aldeia de Coujet, comuna de Bastat, estavam acontecendo certas situações nessa casa que foram relatadas para Kardec. E a pessoa pede esclarecimentos, ajuda de Kardec, como se livrar, né, desses espíritos. Então, ele relata um pouco o caso, dos móveis saindo do local, das coisas sendo jogadas, dos barulhos que se faziam, como ele fala que as portas se abriam, os objetos eram revirados, as cadeiras projetadas pela escada, os móveis transportados do resto do chão para o sótão, tudo quanto forma ocorre em pleno dia e é atestado por grande número de pessoas. E aí Kardec fala que os fatos dessa natureza não são raros, né? Aí ele começa falando o seguinte, ó, ele começa escrevendo assim, ó. Os espíritos superiores, assim como entre nós, as pessoas graves e sérias, não se divertem a fazer algazarra. Muitas vezes, chamamos-los a fim de lhes perguntar por que motivo, no caso, falando desses espíritos que estão fazendo essa algazarra na casa da pessoa, né? Muitas vezes chamamos a fim de lhes perguntar por que motivo assim perturbam o repouso alheio. A maior parte não tem outro objetivo senão divertir-se. São antes espíritos levianos do que maus. Riem-se do medo que provocam, como das inúteis pesquisas para descobrir a causa do tumulto. Muitas vezes se obstinam junto a um indivíduo que gostam de vexar e que perseguem de casa em casa. Outras vezes se ligam a um determinado lugar, sem qualquer motivo, a não ser por capricho. Por vezes também é uma vingança que levam a efeito, como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável, querem chamar a atenção e estabelecer contato, seja para fazer uma advertência útil à pessoa a quem se dirigem, seja para pedir algo para si mesmos. Muitas vezes, vimos-los pedir preces, outros solicitavam cumprimento, em seu nome, de promessas que não puderam cumprir. Outros, enfim, no interesse de seu próprio repouso, queriam reparar alguma ação má que tinham praticado quando encarnados. Em geral, não há razão para nos amedrontarmos. Sua presença pode ser importuna, mas não é perigosa. Aliás, compreende-se que tenhamos desejo de nos desembaraçarmos deles. Entretanto, quase sempre fazemos exatamente o contrário do que deveríamos. Se são espíritos que se divertem, quanto mais levarmos a coisa a sério, mais eles persistem, como meninos travessos que apoquentam, quanto mais veem que nos impacientamos e que metem medo aos covardes. Se tomássemos o sábio partido de rir de suas malandrices, acabariam se cansando e deixando-nos tranquilos. Conhecemos alguém que, longe de irritar-se, os excitava, desafiando-os a fazer isto ou aquilo, de modo que, ao cabo de alguns dias, eles não mais apareceram. Entretanto, como dissemos, alguns têm motivos menos frívolos. Eis porque é sempre útil saber o que eles querem. Se pedem alguma coisa, podemos estar certos de que suas visitas
cessarão assim que forem satisfeitos. O melhor meio de instruir-se a respeito é evocar o espírito através de um bom médium psicógrafo. Por suas respostas, veremos imediatamente com quem tratamos e, em consequência, poderemos agir. Se for um espírito infeliz, manda a caridade que o tratemos com os cuidados que merece. Se for um brincalhão de mau gosto, podemos agir com ele sem cerimônia. Se for malévolo, é preciso pedir a Deus que o torne melhor. Em todo caso, a prece só bons resultados poderá dar, mas a gravidade das fórmulas de exorcismo causa-lhes risos e por elas não tem nenhum respeito. Se pudermos entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar das qualificações burlescas ou apavorantes que por vezes se atribuem para divertir-se com nossa credulidade. Em muitos casos, a dificuldade está em não ter médios à disposição. Devemos então procurá-los, substituí-los por nós mesmos ou interrogar o espírito diretamente, de acordo com os preceitos que damos nas nossas instruções práticas sobre as manifestações, que aí virou o Livro dos Médiuns depois. Embora produzidos por espíritos inferiores, esses fenômenos são, muitas vezes, provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fito de nos convencer da existência de seres incorpóreos e de um poder superior ao do homem. A repercussão daí resultante, o próprio medo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos dos mais incrédulos. Esses já acham mais fácil levar tais fenômenos para o plano da imaginação, explicação mais cômoda, que dispensa qualquer outras. Entretanto, quando os objetos são desarrumados ou atirados à nossa cabeça, fora necessário uma imaginação muito complacente para supor que tais coisas acontecem quando de fato não acontecem. Se observamos um efeito qualquer, ele terá necessariamente uma causa. Se uma observação calma e fria nos demonstra que tal efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material, se além disso nos dá indícios evidentes de inteligência e de livre vontade, o que constitui o mais característico dos sinais, somos então forçados a atribuí-los a uma inteligência oculta. Quem são esses seres misteriosos? Eis o que os estudos espíritas nos ensinam de maneira menos contestável, através dos meios que nos apresentam de com eles nos comunicarmos. Além disso, esses estudos nos ensinam a separar o que é real daquilo que é falso ou exagerado nos fenômenos cujas causas não percebemos. Se se produz um efeito insólito, ruído, movimento, até mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é que seja devido a uma causa absolutamente natural e que é o mais provável. Então, é preciso investigar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão com conhecimento de causa. É o meio de não nos iludirmos. Alguém quer comentar sobre esse texto de Kardec? Pode falar. Eu quero só fazer compartilhar com vocês que tiverem um interesse. Existe um estudo do professor Hernani Guimarães Andrade, né? E que se chama, é um estudo de um caso real acontecido na cidade de Guarulhos com uma família, chama-se o Poltergeist de Guarulhos. E o que é interessante nisso? Tudo isso que o Kardec está aqui, tudo aquilo também que os espíritos estão elucidando em relação ao fenômeno físico,
nós vemos no estudo de caso, que é um livro, vocês encontram na internet, tá? É um livro tão antigo, que é um livro que foi já datilografado pelo próprio Hernani. E o que é interessante? É que quando a gente pensa em efeito físico... Thiago, Oi, você continua falando que eu vou só um minutinho aqui e já volto, tá? claro, tranquilo. E que a gente pensa suspensão de objetos, né? Como citou o Valdemir, né? Um empurrão. No estudo que o Hernani faz, gente, quem tiver interesse, depois procure esse livro. É interessantíssimo, porque ele narra circunstâncias, inclusive do espírito ser capaz de fisicamente ferir a pessoa, produzir pequenos cortes. É um caso muito grave de obsessão, sabe? Mas é um estudo de caso interessantíssimo para nós que somos espíritas, tendo em vista que é um caso no Brasil, de uma família modesta, na cidade de Guarulhos. E aí ele faz uma espécie de um diário, né? Uma cronologia dos fatos, Bíblias sendo rasgadas, sofás sendo como se estivessem sendo unhados e sendo abertos, né? Essas lesões na pele. Então é interessante porque a intervenção física pode também chegar a esse ponto, né? E aí o que Kardec fala? Olha, tem espíritos que são levianos, né? Espíritos brincalhões, né? E que quando orientados e descobertos, né, acaba a brincadeira, eles percebem descobertos, aí não tem interesse, eles vão embora, são orientados e tal. Mas quando existe uma intencionalidade de querer fazer mal, de prejudicar, aí é uma ação, seja de orientação dos bons espíritos, de cuidar desse espírito, investigação do que pode estar acontecendo, né? Então fica como sugestão, vou colocar aqui no nosso chat o nome do livro, vocês encontram no Google, fica como uma leitura para vocês, tá? Uma sugestão de leitura. Alguém mais quer comentar? Todo mundo calado? Vocês estão entendendo bem? Ou não? Tranquilo. Então, vamos dar continuidade aqui. A pergunta 13. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido um envoltório semimaterial, que constitui seu perispírito. E é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria. É assim? Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo de vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com o fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço de seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então, é aquilo que a gente já comentou, né? Usando a combinação dos dois fluidos, tanto do médio como do próprio espírito, ele envolve o objeto em si e faz com que esse objeto se mova, levite, que era o que acontecia com Daniel Douglas Home. Não sei se bem essa pronúncia. Ele foi contemporâneo de Kardec, né, e era um médium de efeito físico e tinha grande poder, por assim dizer, grande emissão de fluido. Ele emitia muito fluido e ele levitava. Ele levitava, e há relatos de que ele estava em um local que tinha um andar, né? E ele saiu levitando pela janela e voltou pela janela, né? Com essa explicação a gente entende bem que se um objeto, no caso o celular aqui,
pode levitar envolto num fluido, um corpo também pode. Mesmo ele sentado, por exemplo, o Home, né, sentado numa cadeira, ele pode levitar junto com a cadeira, envolto nesse fluido. Né? Ele emitia grande abundância de fluidos. Né? E acontecia muitos fenômenos físicos quando ele estava no local. Pergunta 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. Mas, nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação. E, às vezes, antes que esta termine, logo a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Eu imaginei assim, ó, usar o exemplo do celular de novo. Né? O espírito envolveu esse celular com fluido, né? E ele, pela vontade, ele queria que o celular levitasse. O celular começou a levitar. E esse fluido, é uma ideia minha isso, esse fluido começou a se dissipar, né? Dissipando, aí houve menos quantidade de fluido, essa coisa não se sustenta, ela começa a descer de novo, ou cai. Né? É mais ou menos isso que ele está falando. Que uma hora o fluido começa a se dissipar, e por isso que, quando for um objeto bem pesado, tem que ter bastante fluido, se quiser levitá-lo, né? 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar a revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliarem aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitam. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Então, assim, se ocorre alguma coisa em casa, um fenômeno físico, muitas das vezes não precisa ser alguém de casa, alguém aqui de casa para que seja médio para emanar esses fluidos. Pode ser alguém das redondezas, né, que tenha uma grande emanação de fluidos e os espíritos usam esse fluido sem a pessoa saber, às vezes a pessoa não sabe. Tem muitos casos desses na revista espírita. 16. Animada, a tua mesa com inteligência? Pensa. Olha a resposta de São Luís, até meio cômico, né? Pensa tanto quanto a bengala com que fazeis um sinal inteligente, mas a vitalidade que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma a capacidade de pensar nem de querer. Então, a mesa que se move, ela obedece à vontade de um ser inteligente. Um objeto material não raciocina, não pensa. Quem vai pensar é sempre o espírito. E como eu falei, é cômico, né? O São Luís respondia assim para Kardec: pensa tanto quanto a bengala com que fazendo o sinal inteligente. A bengala que usa, né, que a gente usa para apoio quando está caminhando, ela só se move com o auxílio nosso, por assim dizer, né? Se não tiver uma vontade nossa, ela não vai se mover. Então, ela não pensa, ela não raciocina. A nota de Kardec. Muito a miúde, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Disse de uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. Então, aquele objeto ele só fica temporariamente ganha uma vida fictícia, por assim dizer, né? Ele obedece a uma vontade exterior, né? Que em um dado momento aquilo vai parar. 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno?
o espírito ou o fluido. O espírito é a causa, o fluido o instrumento. Ambos são necessários. 18. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. É sempre indispensável a ação da vontade? Essa é a pergunta A da pergunta 18. Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou ao seu malgrado. Isso prova haver uma causa independente do médium. Nota de Kardec. Nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito, sem contato material. Depende isto ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas do movimento e deslocamento espontâneos, que ninguém cogitou de provocar. É porque também, a época das mesas girantes, surgiu-se a ideia de que tinha que colocar a mão em cima da mesa, né, e os dedos mindinhos ficavam tocando no outro, no caso dos médios, para poder gerar o fenômeno dessa levitação. Então, aqui Kardec fala que nem sempre precisa disso daí. Depende muito da potencialidade do médio, né? Tem situações que ocorrem espontaneamente, que o médio não toca objeto nenhum e que aquilo acontece, né? No caso, eu falo da movimentação de algum objeto. 19. Por que é que nem toda a gente pode produzir o mesmo efeito, e nem todos os médios têm a mesma potência? Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com o qual a combinação dos fluidos se pode operar. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que encontram nele o poder fluídico necessário. Dá-se com este poder o que se dá com os magnetizadores, é maior ou menor. A esse respeito, há pessoas que são de todo refratários, outras para as quais a combinação só se opera por um esforço de sua vontade, outras, enfim, com as quais a combinação se efetua tão naturalmente e tão facilmente que elas nem mesmo suspeitam e servem de instrumento à revelia, como já dissemos. Ali sugere o capítulo das manifestações espontâneas. Então, a gente vai ver que, para acontecer um fenômeno físico, né, há necessidade dessa emanação de fluido, dessa combinação ser mais ou menos fácil, porque, como ele fala, tem gente que são pessoas refratárias, que não vai ter uma combinação muito boa, né? Então, depende muito de certas circunstâncias. As coisas não acontecem a toda hora, a todo momento. Existem certas dificuldades para gerar essas manifestações. Alguém quer comentar? Nota de Kardec. O magnetismo é, sem nenhuma dúvida, o princípio desses fenômenos, mas não tal como entendem geralmente. A prova é que há potentes magnetizadores que não fariam senão mover uma pequenina mesa, enquanto tem pessoas que não podem magnetizar, crianças mesmos, que basta colocar os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-las agitar-se. Assim, se a potência medianímica não está na razão da força magnética, é que tem outra causa. Então, assim, por exemplo, aquele que a gente citou, o Daniel Douglas Home, né? Ele tinha uma potência medianímica, como Kardec fala aí, essa emissão de fluidos muito grande, que para certas coisas geraria muita dificuldade. E como
ele narra, uma criança, às vezes, que você não daria nada para ela pega numa mesa e aquela mesa começa a levitar, porque houve uma facilidade de combinação de fluidos entre aquela criança, como ele citou o exemplo aí, e o espírito, porque também depende da potencialidade do espírito, como ele falou lá atrás, né? Como o Tiago falou lá no começo, né, tem espíritos que desconhecem o processo. A coisa acontece, mas ele mesmo desconhece como que é. Então, depende de muitos fatores para uma certa situação ocorrer. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médios? Essas pessoas tiram de si mesma o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médios no sentido que se atribui esta palavra, mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Vamos ler a nota de Kardec. Sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem um concurso de espíritos estranhos. Aí ele sugere para ver no capítulo dos médios, o artigo relativo aos médios sonambúlicos. Então, ele fala que a pessoa tem essa questão da emissão de fluidos muito grande, né? Muitas das vezes ela acha que está fazendo tudo sozinha, mas às vezes tem a participação de um espírito. 21. O espírito que atua sobre os corpos sólidos pode movê-los se colocar. O espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los se coloca na substância mesma dos corpos ou fora delas? Dá-se uma como outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que penetra. Então, o que ele está falando? De novo, o celular. Esse celular, se eu for um espírito, eu posso envolver ele no fluido, ou eu posso, digamos assim, ele ficar dentro de mim, sabe? É mais ou menos isso. Ele fica dentro de mim, que eu envolvo ele nesse meu fluido, porque não há impedimento material para o espírito. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente escuta de certos espíritos assim, por que não abriram a porta para mim? A porta estava fechada. E a gente vê que ainda ele está num estado de perturbação muito grande, porque essa materialidade que a gente vive aqui, não há impedimento para os espíritos. Ele acha que tem esse impedimento, ele vive nessa ilusão, mas não vai ter impedimento para ele. Eles entram em qualquer lugar, no sentido material, né? Em qualquer lugar, não há impedimento, eles penetram tudo. Não é a gente fechar a porta ou abrir a porta que vai fazer com que os espíritos entrem ou fiquem do lado de fora. Então, são outras questões que vão atrair esses espíritos para o nosso lado. Eu lembro uma vez que uma média, ela é vidente, em uma reunião, ela estava pedindo para... Olha o que ela falou. Ela pediu para... Porque era tarde a reunião, era à tarde, o sol quente, a gente deixava a janela aberta, e as pessoas às vezes passavam do lado de fora, mas ela disse assim, os espíritos estão me falando que é para fechar essa janela para os espíritos inferiores não entrarem. A gente vê que essa sugestão não foi de um bom espírito. Por quê? Fechar ou abrir a janela não vai impedir que os espíritos adentrem no local em si, né? Então, essa resposta vem nos trazer essa reflexão, né? Porque o espírito tanto pode envolver o objeto no fluido, como ele, digamos assim, coloca o objeto para dentro de si, né? Não sei se ficou bem claro. Bom, a 22, que é a nossa última pergunta. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Tanto quanto dos braços para levantar a mesa.
sabes perfeitamente que nenhum martelo tem um espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação, pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, de novo, o espírito usa esse intermediário que é o fluido, seja para fazer um barulho, seja para fazer empurrar uma mesa, levitar, seja lá o que for, né? Então, ele sempre vai usar essa questão do fluido, ele não vai usar o braço, não vai usar um martelo, não vai usar um objeto para bater. Não, não é isso. Não é dessa forma. Tá? Muitos espíritos, como a gente já falou, desconhecem o processo, como na resposta subsequente, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo, que vai ser falado no próximo encontro. Kardec até comenta assim, bom, mas muitos espíritos vieram falando que eles estão tocando na tecla do piano. Aí São Luís responde, bom, ele não conhece, para eles estão tocando, é como se fosse assim, o espírito pensa, ele move a tecla do piano com a ação do fluido, mas para ele tá, é como se ele tivesse com o dedo lá tocando, mas não tá. Ele desconhece sobre as coisas, né? E tem muitas outras coisas que a gente pode falar depois lá no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, sobre essas questões que os espíritos veem, para ele é uma realidade, mas não é verdade. Né? Só ele vê aquilo. Como eu falei, o exemplo do padre que via a vila dele, né? Ele estava vendo a vila dele, e depois de 250 anos, aconteceu uma situação que ele saiu daquela ilusão da qual ele vivia, que não era realidade, mas para ele era realidade, ele via aquilo, ele movia os fluidos, né, com a questão do pensamento, e para ele era a realidade. Quando ele se esclareceu, aquilo ficou para trás. Né? Então, assim, muitos espíritos, por isso que aqueles que militam dentro das reuniões mediúnicas precisam estudar bastante a obra de Kardec, para entender com mais profundidade como que é essa relação com o mundo espiritual, né? Porque a gente acaba se enganando em muitas situações, né? Como eu li aquele texto lá que fala dessa necessidade de uma certa investigação, como ele fala que o ideal seria chamar o espírito e perguntar, por que tu está perturbando essa família, digamos assim, né? Para saber qual é a intenção dele, né? Porque pode ser uma intenção de um pedido, né? Ele quer pedir alguma coisa, ele que realmente quer fazer o mal, ele só quer perturbar, quer se divertir, quer gerar o medo. Pode ser pela ação de um espírito superior também, que quer nos chamar a atenção. Então, é uma conjuntura de fatores, né? Porque às vezes a gente já tem a ideia preconcebida que está acontecendo um fenômeno físico na casa de alguém, já é uma coisa muito ruim, é uma questão de obsessão, né? É uma coisa muito ruim, mas a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Pode ser uma conjuntura de fatores. O Tiago trouxe o exemplo do espírito familiar de Kardec, que no caso, o guia de Kardec é o espírito de verdade, e que estava chamando a atenção dele em um dos textos que ele estava escrevendo, né? Então, tinha o objetivo mais nobre, né? Então, é muito complicado a gente analisar de forma muito rasa as certas situações, né? A gente, às vezes, só vai saber mesmo o que está acontecendo, qual a intenção, perguntando como Kardec fazia e como outros grupos faziam, como muitas pessoas faziam na época de Kardec, porque esse livro que Kardec escreveu, que no caso é o Livro dos Médiuns, é um orientador, né? Ele vem nos esclarecer nesse sentido, vem nos esclarecer dessas questões de fenômenos físicos, como que se processa, essa questão do fluido, mostrando que não é a ação material no sentido do espírito pegar o objeto e levantar, não é assim que ocorre. Mesmo alguns espíritos inferiores falando que eles fazem aquilo, né? Mas ele desconhece sobre a questão. Bom, no próximo encontro, outra pessoa, agora que eu não lembro, dará continuidade sobre o assunto, releiam de novo essas questões da qual falamos, que é muito importante, reflitam em cima disso. E alguém quer comentar alguma coisa?
Não? Vixe, eu ficaram com muita dúvida. Ou entenderam bem, ou não entenderam nada, hein, Thiago? Não, deu para entender bem, assim, acho que é um capítulo interessante sobre essa questão das manifestações físicas, sabe? É um princípio, né? Eu deixo sugestão para quem gostar, pesquise na revista de Espíritas, né? Tem muito material sobre isso. Essa história do espírito danado é muito interessante, muito interessante. E é bem longo o capítulo sobre essa história desse espírito, né? Que provocava essas manifestações. Uhum. E eu deixo a sugestão do livro, né? Quem quiser gostar, Poltergeist de Guarulhos, do Hernani, tá? Então, acho que é isso. Obrigado, Edivaldo. Amigos, quem gostaria de fazer a prece de encerramento, de despedida? Acho que o Radan está querendo aí, ó, Radan. Vamos lá, Fazer. Opa, olha. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir permissão para encerrar esse estudo, muito importante poder estar aqui compartilhando o ensinamento da doutrina espírita, livro dos médiuns, e agradecer ao nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores de luz, pela belíssima aula de hoje, o tema bastante explorado. Por isso, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, dê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Assim, pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Assim seja. Ótimo, adorei. Muito bom. Boa despedida com essa prece tão querida do Radan. Amigos, A todos. boa noite. Tudo de bom Boa para noite. vocês Boa todos. noite. Boa Tchau. noite. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal. Ficou mudo. Boa noite. E eu Obrigado, voltei de Edivaldo. novo. Boa noite. Obrigado, Tchau, obrigado, tchau. Thiago. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado a amigos. todos. Tudo de bom. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Ai. Boa noite. Bora, eu aqui.